Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para uma live depois de algum tempo. Olá, pessoal do Facebook. Consegui colocar no Face também. Como vão vocês? Quero achar um filtro bonitinho aqui. Tá bom. Olá, nós vamos conversar hoje sobre um tema bastante importante para os casais gestantes, mas não só, né? O pessoal que já está no puerpério também pode assistir essa live, porque afinal de contas, eles estão no olho do furacão, né? Onde tudo está acontecendo. Então, os casais que estão no puerpério também são bem-vindos. Eu vou, ora, olhar aqui para o Facebook, ora, vou olhar aqui para o Instagram, que é para a gente ter a audiência, né, nas nossas duas mídias. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tava com saudades de fazer live. Eu fiz aí uma proposta na Semana das Gestantes. Oi, Bru! Conseguiu entrar? Que bom! E só que foram 3 aulas, né, fechadas, num ambiente virtual fechado. Então agora live já fazia um tempinho que eu não fazia. Bom, e eu não me dei conta de que marquei essa live justamente no dia do psicólogo. Não sei se vocês sabem, mas hoje é dia do psicólogo e faz muito sentido, então, para mim estar aqui com vocês hoje, fazendo o que eu mais gosto, né? Que é trabalhar com as famílias desde onde tudo começa, que é como eu gosto de chamar. Que bom, Bru, que você conseguiu entrar. Roberta, boa noite. Lorenzo, meu filhote. Kátia, tudo bom? Sejam bem-vindos. O Facebook mudou tudo, né, gente? Parece que tem uma configuração nova aqui, uma apresentação nova. Eu tô um pouco perdida aqui no Facebook para falar com o pessoal. Não consigo saber, né, quem é que tá entrando também. Bem, queria conversar com vocês hoje sobre um tema bastante importante que eu considero da ordem da prevenção de saúde mental, inclusive, não só a saúde mental, né? Mas uma série de benefícios a gente adquire quando a gente cuida, quando a gente pensa, planeja, quando a gente se prepara para algo que está por acontecer, não é? Então, nós estamos falando hoje especialmente sobre puerpério. E se a gente puder falar sobre puerpério já na gestação, a gente tem uma condição de um cuidado. Então eu sempre digo, olha, preparar, eu diria que a gente não tem como se preparar para algo que a gente ainda não está vivendo. A gente consegue fazer algum planejamento, a gente consegue com base em algumas informações e orientações, que é o meu objetivo hoje aqui com vocês, é trazer essas informações para que os casais se fortaleçam no sentido da parceria que eles têm, para que eles possam atravessar o puerpério com mais qualidade de vida. E aí, como é que eu gostaria de conversar, né, de começar essa conversa? Vamos pensar um pouquinho que talvez o puerpério seja aquela viagem que a gente vai fazer, né? Que a gente tem marcada, não tem muito a data definida, né? Mas que a gente vai fazer em algum momento. E para isso a gente precisa se preparar, né? A gente faz a mala, a gente programa, planeja todo o roteiro, a gente cuida de documentação, a gente deixa as coisas da casa
organizadas para a gente poder sair, enfim, uma série de cuidados que a gente precisa ter para a gente fazer essa viagem, não é? Talvez a gente possa colocar então a gestação como esse período anterior a essa grande viagem e o puerpério como a viagem propriamente, né? E o parto é esse advento, esse marco que faz toda a mudança e que objetivamente marca a transição da gestação para o pós-parto, para o puerpério. Bom, vamos começar falando sobre o puerpério, né? O que é o puerpério, afinal de contas, né? Às vezes eu uso a palavra puerpério, às vezes uso pós-parto. Pós-parto as pessoas entendem bem do que se trata. Puerpério talvez seja uma palavra mais conhecida aí pelo senso comum, como aquele período da quarentena, os 40 dias após o parto, né? Isso, na visão da medicina, é considerado realmente dessa forma, né? E eles têm lá todos os parâmetros para desenvolverem esse conceito. Para a gente, aqui na psicologia, a gente trata do puerpério não como um evento puramente fisiológico, do retorno do útero da mulher, de toda aquela de todo um encerramento de um processo fisiológico. Aqui a gente chama de puerpério essa fase de imersão dessa mulher, especialmente, mas do homem também, porque o homem não pode ser colocado para fora dessa situação, né? Afinal de contas, hoje especialmente a gente vai ter aqui considerações muito importantes para fazer para os homens. Então, se vocês estiverem com os homens por aí, os companheiros, pode chamar porque o papo também é com eles, tá? Então, o puerpério, ele é essa, pra gente, ela consiste nesse período onde a gente tá imerso nos cuidados com o bebê e tudo o que esses cuidados com o bebê trazem de demanda para nossa vida física, emocional, social. Então é uma gama tão grande de possibilidades que a gente não consegue dizer quando é exatamente diferente da medicina, quando é que esse puerpério acaba. Quem diz quando esse puerpério acaba? A própria mulher. E o marco que talvez, né, determine essa finalização do puerpério tem muito mais a ver com uma certa forma de elaboração que essa mulher faz naqueles cuidados com o bebê. E o que eu estou querendo dizer? Ela se sente mais em condição de retomar alguns papéis, de retomar algumas atividades, ou seja, ela considera que agora é um tanto mais possível que ela consiga se afastar um pouco daquele intensivão de cuidados com o bebê. Aquilo que algumas pessoas chamam de fusão, né? Como se mãe e bebê estivessem dividindo o mesmo campo emocional. Então tudo fica muito junto e misturado, né? E essa é uma condição importante, inclusive, para o bebê, né? Que a mãe esteja nessa condição de disponibilidade praticamente integral, né? 24 horas por dia, full time, né? E numa intensidade, inclusive psíquica, fundamental para que esse bebê se constitua como pessoa. O bebê, quando ele nasce, ele ainda não está pronto, né? Do ponto de vista fisiológico, a gente já sabe que tem a teoria da esterogestação, que diz pra gente que o bebê ele conclui a sua formação para além do parto, então durante os próximos 3 meses, né, aproximadamente, né?
após o parto, o bebê continua se desenvolvendo. Porque se o bebê, para ele nascer pronto, ele teria que nascer então de 12 meses. Isso significa o quê? Que este parto, né, natural, ou seja, a passagem do bebê, da cabeça do bebê pela vagina seria inviável, né? Porque o bebê continuaria crescendo, 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 e isso dificultaria ou inviabilizaria esse parto normal, né? Estamos falando de um processo da natureza, de um processo natural. Muito bem. Dito tudo isso, né, fazendo um pouco dessa contextualização sobre o que é o puerpério, então já pensando em passar para vocês sobre a importância desse tal puerpério, é que eu convido vocês então agora para vocês refletirem comigo, com os parceiros de vocês, sobre uma ideia do que vem a ser esse puerpério e mais especificamente do que virá a ser o seu puerpério, né? Se vocês puderem, gostaria, eu tô com os comentários abertos, né? Sim. Oi, Marina, Angélica, Geise, Dani, sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês me dissessem, e o pessoal do Facebook também, como é que vocês imaginam que viverão este puerpério? O que é que vocês têm no imaginário de vocês sobre o que vai ser o puerpério? Então, para dar um aquecimento para essa nossa reflexão, nossa conversa aqui, vamos pensar numa coisa. A gente tem uma imagem, muitas vezes, de que, estando grávidas, de que esta condição da gravidez, que vai culminar no parto, vai trazer a finalização de um processo. Como se a gente dissesse, bom, agora sim, agora acabou, agora passou. Só que não. É aí que vai começar, né? Por quê? A gestação é um tempo que tem a ver com uma sazonalidade, é uma circunstância. Tem começo, meio e fim, independente de quanto tempo dure essa gestação. O parto também. Então, a gestação dura alguns meses. Para algumas mulheres mais, para outras mulheres menos. O parto dura algumas horas. Para algumas mulheres mais, para outras mulheres menos. Depende de uma série de fatores. E o puerpério, né? O pós-parto, e talvez a gente possa já falar também da questão da parentalidade, né? A gente nunca mais vai deixar de ser mãe e pai desse bebê, depois, né? Desse menino. A gente não vai deixar. Então, o puerpério é aquela fase que nos inaugura num lugar novo, mesmo que seja o segundo filho, ok? Cada gestação é uma gestação, cada parto é um parto, cada puerpério é um puerpério. Cada evento relacionado ao puerpério, como a amamentação, é diferente de uma vivência para outra, de um filho para o outro. Temos aqui pessoas que estão na segunda gestação, terceira gestação. Olá, Mari, como vai? Tudo bem? Vocês que talvez estejam vivendo aí já a segunda ou terceira experiência, vocês sabem do que eu tô falando. Se trata de uma experiência completamente nova, né? Cada gestação, cada parto, cada puerpério, cada processo de aleitamento materno é único, né? Nós não somos mais as mesmas mulheres, as mesmas pessoas, os mesmos pais, e esse bebê que chega é um novo ser, é um filho diferente, né? Então, com base nisso, a gente vai se colocar de uma maneira diferente e as nossas vivências serão diferentes, não é? Sim. Deixa eu ver se eu consigo
configurar aqui os comentários. O Facebook realmente está bem diferente aqui para mim. Para vocês também? Ficou diferente, né? Atualizou aqui para mim, ficou um pouco diferente. Eu não sei se eu vou saber mexer nos comentários, mas enfim. Então, a gente tem essa fantasia de que, por estarmos grávidas com o parto, a gente vai resolver aquela questão. E de fato, né? Não estaremos mais grávidas, mas teremos um bebê para cuidar. Hoje eu quero trazer para vocês notícias sobre o puerpério, como eu chamei aqui, né? Como eu nomeei esta live. E quero dizer para vocês que basicamente vou falar sobre questões habituais. A gente sempre vai trazer aqui para vocês, porque essa é uma característica do meu trabalho, a questão da singularidade, né? Então, ainda que eu fale de situações habituais de um puerpério, nós devemos considerar que cada mulher, cada casal, cada família vai ter a sua própria vivência, né? Então, a gente generaliza, mas a gente precisa aplicar a individualidade, ok? Por isso que é tão difícil a gente falar em preparação para o puerpério, né? Muito bem. Falamos da esterogestação, lembram? Falei agora há pouco que o bebê precisa de pelo menos mais 3 meses para continuar se desenvolvendo fisiologicamente, né? Ele precisa desenvolver, por exemplo, o estômago, o cérebro ainda, né? Neurologicamente ele ainda precisa se desenvolver. Por isso que as demandas nesses primeiros 3 meses, vocês já devem ter ouvido falar, que os 3 primeiros meses são os mais difíceis, porque é uma fase de uma adaptação muito grande, mas não é só pela questão da adaptação, é porque realmente o bebê precisa de um atendimento mais intensivo, mais cuidadoso, mais respeitoso. Respeitoso, o que seria isso, né? Respeitoso no sentido de que há uma delicadeza, há uma sutileza muito necessárias para que a gente consiga fazer um atendimento adequado a esse bebê, ao seu bebê, que é diferente do bebê da vizinha, né? Então a gente ouve falar assim: ah, meu bebê chorava a noite inteira, acordava de hora em hora, né? Pode ser que o seu bebê não faça não tenha esse mesmo comportamento, não tenha essa mesma necessidade. Pode ser que sim. Pode ser que o seu bebê seja um bebê mais calmo. Pode ser que o seu bebê seja um bebê mais ativo, né? E aqui não vamos falar de bebês hiperativos. Vamos cuidar para que essa nomenclatura já não traga para o nosso filho, para o nosso bebê, um padrão, né, já pré-determinado de quem ele vai se tornar. Dito isso, nós precisamos então, a partir daí, considerar que o casal vai lidar, especialmente nesse começo, e aí às vezes o pessoal fala, mas Rosângela, acabou, os 3 meses chegaram e o meu bebê continua acordando, continua chorando muito, continua demandando. Então, a gente precisa olhar para esse bebê e entender melhor esse bebê, do que é que ele está precisando. E aí tem um fenômeno que acontece, né, que nós vamos sendo preparadas já no final da gestação por hormônios que vão ser nossos verdadeiros colaboradores no processo de vinculação com o bebê. A ocitocina é um hormônio importantíssimo que nos ajuda nesse processo de vinculação com o bebê. É um hormônio que ajuda a gente ao ouvir o bebê chorar,
a gente sente aquela convocação para cuidar dele. Muito simplesmente explicando para vocês como é que é a ação da ocitocina, tá? Ah, mas isso garante alguma coisa? Garante a qualidade desse atendimento, desse vínculo afetivo? Não, mas que é algo, um elemento que a natureza coloca à nossa disposição fisiologicamente, ou seja, independe da nossa vontade, né? Isso realmente, né, dá uma forcinha, mas não vai garantir. Por que não vai garantir? Porque senão a gente, né, se embebedava de ocitocina e teríamos tudo garantido. Só que o ser humano não funciona dessa forma, né? A gente não consegue administrar a relação humana, afetiva, porque é uma relação atravessada de afetos. A gente não consegue ter esse controle absoluto, não é? A partir daí, esse casal vai ser convocado a levantar várias vezes à noite, porque esse seu bebezinho, ele não vai estar numa condição de adaptação plena, né? Total, quando ele nascer. Ele estava no mundo aquático, ele não precisava respirar, ele não precisava chorar de fome, porque ele não tinha fome, ele estava plenamente satisfeito. Ele não passava frio, ele não tinha desconforto físico, ele não tinha nenhum excesso de estímulo sonoro, ainda que o bebê desenvolva a partir do 5º mês de gestação condições de escutar o ambiente extrauterino abafadinho, né? Que nem quando a gente tá lá submerso na piscina ou no mar, né? Que a gente escuta aquilo que está acontecendo lá fora, lá em cima, abafadinho. É assim que o bebê escuta, né? Mas ele não tem grandes desconfortos. E aí o bebê nasce, e aí de repente toca a campainha e o bebê talvez tenha um sobressalto. O bebê vai chegar nesse tempo, né, de inverno, hoje está um pouquinho melhor, né? Mas ele vai sentir frio. Se você não cuidar disso, ele tem muito frio. Se você não alimentar, ele tem fome. E o estômago de um bebê é tão pequenininho, é tipo, quando um bebê nasce, é um carocinho mesmo, né? E à medida em que ele vai se desenvolvendo, então, né, naquele processo da esterogestação que eu estava dizendo para vocês, ele vai aumentando esse estômago, mas além de tudo, o que é mais importante é ele ter um desenvolvimento do aparelho digestório suficiente para conseguir metabolizar o leite, né? E seja o leite que for. Ele não estava acostumado com leite algum. Ele estava acostumado a receber via placenta tudo que ele precisava, né? Todos os nutrientes. Então, todas essas situações do mundo extrauterino trazem para o bebê desconfortos. Muitas vezes eles, claro, estão desafiados a lidarem com situações muitas vezes não só diferentes, mas também incômodas. Então, quando o bebê tem fome e aí ele chora, ele vai sentir uma dor no estômago dele, como se... E ele lê essa dor, ele sente, ele tem uma percepção dessa dor, como se ele fosse desintegrar, morrer. Por isso que o bebê chora daquele jeito, desesperadamente, quando ele tem fome. Então, quando o bebê nasce, é comum, né, que ele mame várias vezes, às vezes com intervalos muito pequenos, né, porque ele precisa desse recurso para ele se manter. Então, isso significa o quê?
que esse casal vai ter que atender esse bebê de hora em hora, talvez para mamar a princípio. Talvez a ideia das 3 horas a princípio não faça sentido para o seu bebê, e essa é uma dica que eu quero dar para vocês, que muitas vezes os pediatras fazem uma orientação que é para a gente alimentar o bebê a cada 3 horas. Não sabemos se esse bebê vai estar em condição dessa espera, né? Depende das condições de nascimento, depende das condições de peso desse bebê, da saúde integral dele, de um modo geral, ganho de peso, vai depender de uma série de fatores. Então, se vocês saírem daqui hoje com a ideia de que não há regras que possam ser impostas ao seu filho, já está ótimo. Os livros trazem orientações importantes, a ciência traz informações importantes, porém, os profissionais também, porém, nós precisamos olhar para o nosso bebê. O que faz sentido para o nosso bebê? Será que ele aceita essa condição de mamar a cada 3 horas, por exemplo? Será que ele aceita essa condição de ficar longe de mim, dormindo num quarto separado, por exemplo, tá? Não estou fazendo nenhum julgamento, eu só estou colocando as situações do dia a dia dos casais, que muitas vezes vêm me perguntar sobre, então, o que é certo e o que é errado. E a jornada que eu busco promover nessas orientações com os pais é no sentido de ajudá-los a olhar para o bebê deles. Então pode ser que olha, meu filho mais novo nasceu com 4 quilos. Qual era a chance dele esperar 3 horas para mamar, a princípio? 0. Ele mamava a cada 1 hora, 1 hora e meia, porque ele era muito grande e ele precisava de mais alimento para ele se manter. Então era isso. Amamentava, punha para rotar, amamentava no outro peito, punha para rotar, dava um cochilinho, daqui a pouco começava tudo de novo. É exaustivo? É exaustivo. É muito cansativo mesmo. E aí, já vamos convocar os homens, né? A perceberem, primeiro, que essa é uma realidade. Os bebês não são bonecos que a gente deixa no berço e vai jantar, e vai tomar banho, e vai ver a série. Não. Às vezes a gente... nunca me esqueço de um curso para gestantes que eu fazia, na verdade, né? Agora a gente não está fazendo nada presencial, para casais gestantes, e um marido, né, um companheiro lá de uma gestante falou assim: olha, de verdade, eu quero dizer para os homens o seguinte, já era o segundo filho, eu tinha essa imagem de que a minha esposa ia sair do hospital e ela simplesmente, né, ia sair com o bebê nos braços e pronto. Era isso que a gente tinha que fazer na vida para receber esse bebê. E aí ele disse exatamente aquilo que eu falei no começo da live. Não, o que a gente precisa entender é que é agora que está começando. Então, a postura do homem nessa hora, primeiro, tendo esse tipo de informação, porque às vezes, se a gente não tem informação, isso não são só os homens, as mulheres também. Se a gente não tem esse tipo de informação, o que acontece? A gente acha que tem alguma coisa errada com o nosso bebê. Ou a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada. Na verdade, nem uma coisa, nem outra. O que está acontecendo é que a gente está com dificuldade de entender este bebê, né? De olhar para ele, como ele se coloca na vida, o comportamento que ele tem, as necessidades que ele tem, que são físicas, fisiológicas e emocionais. E aí, um parênteses que eu quero fazer, um bebê,
Como o bebê não tem a linguagem, né, desenvolvida, ele não tem a capacidade de expressar o que ele precisa, o que ele quer, como a gente tem, isso significa que ele traz as demandas dele para o corpo. O corpo do bebê é o lugar por onde o bebê manifesta suas necessidades, por isso ele chora. Então, ele usa, né, essa condição do choro para nomear as suas necessidades. Então, teremos um bebê chorando regularmente. E aí eu não posso dizer para vocês se o seu bebê vai chorar muito, pouco, porque eu não sei qual é o seu padrão do que é muito e do que é pouco. Então, às vezes, os pais de segunda viagem, terceira viagem, eles falam, né? É normal que, como eles têm um parâmetro anterior, eles acabam fazendo uma certa comparação, uma forma de comparação. Ah, mas o meu filho X, né? Era muito chorão. O filho Y era muito calmo. Mas esses são padrões que eles desenvolveram a partir da experiência que eles tiveram. Se você fizer uma leitura com outros parâmetros, provavelmente você vai ter outras respostas e outras percepções. Então, esse bebê que vai chorar com regularidade, talvez ele mame com regularidade, talvez ele chore com regularidade, e os cuidados físicos com o bebê são muito intensos, não é? Alguém aqui tem bebês pequenos? A Angélica está dizendo assim: os primeiros meses de vida do bebê é difícil, pois os dois lados estão se adaptando. Perfeito, Angélica, exatamente. Nós temos, no mínimo, 3 pessoas em adaptação, né? O pai, a mãe e o bebê. Porque a gente normalmente coloca o pai um pouco fora desse contexto e, na verdade, ele também está passando por um processo de adaptação, não é? Vocês não acham? Vocês concordam com isso? Ou não? Digam aí pra mim. Porque, de fato, a vida deles também mudou, né? Aí, às vezes, as mulheres falam assim, nah, mas não mudou muito não, porque, ó, de verdade, quem é que faz todo, né, o processo sou eu, e aí ele fica, às vezes, só ali no suporte, lava uma louça e tal. E se eu disser para vocês que esse talvez que essa talvez seja uma parte muito importante da participação dos homens nesse contexto. Então, o que eu estou querendo dizer é que é fundamental que os homens estejam no apoio. Então, é como se a gente pudesse dizer, e eu sempre repito isso, os homens cuidam das mulheres para que as mulheres cuidem dos bebês. E aí, lavar uma louça, meu bem, é tudo, não é não, Angélica? É tudo assim, dependendo da situação. Às vezes, o melhor que o homem pode fazer numa determinada situação é levar um copão de água para a mulher que está sentada amamentando, porque a gente tem muita sede, normalmente, não é? E aí, pois é, né, Angélica? E aí, a gente está vendo que há uma multiplicidade de fatores, né? Quando a gente fala de preparação para o puerpério. Então, hoje eu entendo e quero passar então para vocês que o elemento mais importante para essa preparação é a informação. Então eu estou dizendo para vocês, olha, pode ser que seu bebê chore muito, pode ser que seu bebê comece chorando pouco, fique calmo a princípio, e aí à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele também vai trazendo novas demandas, talvez denunciando que ele está com uma certa dificuldade de adaptação, X, né? Que a gente... É difícil você ler os bebês, né? Entender, olha, o seu bebê
tá passando por isso. É muito difícil, né? Às vezes os pais chegam para mim angustiados nesse sentido, mas eu não consigo entender o meu bebê, né? E de fato os bebês são muito misteriosos, encantadoramente misteriosos, mas eles também são desafiadoramente misteriosos, não é? E aí eu quero trazer. Então, a Marina. Oi, Marina, tudo bom? A Marina tá dizendo assim: garantir uma comidinha é providencial. Verdade. Então, se a mulher tá amamentando e o homem leva aquele copão de água, leva uma frutinha picadinha, né? Porque a mulher não vai conseguir cortar nada, certo? Ou seja, esse homem ele tem que entender o seguinte, que a mulher ela tá numa condição diferente da que ele estava acostumado. Então, essa adaptação para o homem também é uma questão, né? Ele precisa olhar para essa mulher que está desabrochando, né? Que está se constituindo a partir da maternidade. E não é pouca coisa essa transformação, é muita coisa, né? Então, a mulher porque está passando aquilo na pele. O homem também está passando por transformações importantes. E ele tem que se haver com essa acomodação de ter uma mulher metamorfoseada, ela está transformada, né? Algumas mulheres dizem, você quer dizer transtornada, né, Rosângela? Às vezes transtornada, sim, porque nós temos eventos psíquicos muito importantes que são altamente desafiadores no puerpério. Basicamente dizer para vocês que a mulher ela passa por uma mudança na identidade dela. Isso é muita coisa. Então é como se você acordasse no dia seguinte, num dia normal, que você foi dormir, dormiu e acordou se sentindo outra pessoa. O corpo parece não ser mais o seu, as ideias, os valores, as necessidades, os sentimentos, os pensamentos, a rotina, a casa. Gente, quem tem um bebê já teve, sabe? A casa cheira diferente. E não é só porque cheira bebê, cheira transformação, cheira novo, novidade. E isso não é fácil. Oi, Virgínia, bem-vinda, querida. Então, a Marina tá dizendo, pois é, haja força, né, Marina? Adorei o trocadilho, costumo brincar que é powerpério, porque tem que ter né, uma resiliência muito grande, que é essa capacidade da gente superar os desafios, né? É uma capacidade de vem da física, né? Você estica, promove essa força oposta, né? Você tira da inércia, você faz o movimento e você consegue resistir a ponto de conseguir voltar. É como se você esticasse um elástico e em algum momento ele consegue voltar. Só que ele volta transformado, né? Ele já se esticou, ele já se modificou, ele tá um tanto mais flácido, talvez ele tenha aumentado de tamanho, talvez a resistência dele seja outra, etc, etc, etc. E aí, se a gente considerar que nós temos então 3 pessoas, né, em franco processo de transformação, de adaptação, né? Porque o bebê está num lugar diferente, num ambiente diferente, com estímulos sensoriais completamente diferentes, vivências corporais completamente diferentes, pai e mãe idem, sem dormir direito, sem conseguir comer direito, sem conseguir tomar banho às vezes, né? Se tiver alguma puérpera aí que não conseguiu tomar banho, tá tudo bem. Isso acontece, não é? Oi, Sayuri, Ju, Manuela, bem-vindas.
mandem aí no seu... Aqui no Instagram tem aquele aviãozinho que você pode convidar as gestantes que você conhece para acompanhar essa live, porque tem muita informação que vai fazer muita diferença na qualidade de vida dessas mulheres, desses casais. Então, voltando no que é nosso objetivo maior aqui hoje, meu propósito maior é ajudar os casais ou as mulheres que eventualmente estejam aqui sozinhas ou estejam sozinhas vivendo essa gestação, que vocês possam se fortalecer na medida em que vocês têm notícias dos desafios que o puerpério nos traz. Para vocês terem uma compreensão de que nem vocês estão anormais e nem os bebês de vocês. Nós precisamos fazer uma compreensão do puerpério, porque o puerpério ele já é anormal. Para o nosso padrão de normalidade, nossa referência anterior de normalidade, é óbvio que o puerpério é uma anormalidade. Não é? Tudo saiu do lugar, tudo está diferente. E não quer dizer que seja tudo ruim, né? Estou falando de mudanças, de transformações, mas com certeza com desafios, mas também com realizações, com sentimentos novos brotando, desabrochando na gente, movimentos em direção a uma amorosidade que a gente talvez não conhecesse, a uma afetividade que talvez a gente também não conhecesse. Nós temos todas essas vivências no puerpério. Nenhuma delas pode ser descartada, porque todas elas estão previstas no puerpério. Agora, o que vai fazer a diferença é a forma como você lida com cada uma dessas situações. Então, eu penso que se vocês estão recebendo essas informações, vocês têm mais condição de, na hora do desafio, vocês respirarem fundo e lembrarem, olha, tá tudo bem, nosso bebê é um bebê que está em adaptação, nós estamos em adaptação, realmente há um desafio, mas a gente juntos, como é que a gente vai atravessar a ponte, né? Eu gosto muito da ideia da ponte, né? Que a Flávia Penido trouxe há algum tempo atrás na minha vida, não sei dizer quando, porque ela é uma referência, uma mestra para mim. Um beijo, Flávia, se você encontrar a minha fala aí em algum momento. Ela diz que o puerpério é como se fosse essa ponte por onde a mulher vai transitar do parto para o pós-parto. E nessa travessia, a gente precisa estar de mãos dadas, né? Com pessoas que são nossa referência afetiva, pessoas que são da nossa intimidade, pessoas que estão conectadas a gente. Então, já falando de rede de apoio e de visitas no pós-parto, eu queria trazer para vocês essa ideia de que a rede de apoio é fundamental que vocês pensem nisso agora. Eu acho que é isso mesmo, olhar agora, durante a gestação, para uma rede de apoio que vai ajudar vocês na sustentação dessa travessia, né? Oi, Mariana! Mariana, as duas Marianas entrando aqui, Luciana, bem-vindas. Nós precisamos dessa rede de apoio, simbolizando aí esse apoio, essa mão entrelaçada à nossa, para a gente fazer então essa travessia. Sabe como quando a gente vai atravessar uma ponte e ela tá bamba e você precisa apoiar em algo ou em alguém? É isso que a rede de apoio, é nesse sentido que a rede de apoio faz sentido pra gente no momento do puerpério. Para ser esse sustento, essa sustentação, no momento de desequilíbrio, no momento de insegurança, de medo, de angústia, né? Tá, quem são essas pessoas? Não sei quem são essas pessoas. Ah, é sempre pai, mãe, irmã,
melhor amiga? Não sei, não necessariamente, né? Talvez a gente tenha na figura do pai, da mãe, pessoas que realmente sejam íntimas, né? Que realmente estejam conectadas com a gente, mas talvez não. Talvez seja, gente, nessa configuração que a gente vive hoje, da gente ter muitos casais que moram em grandes centros, por exemplo, e estão afastados da família, os pais moram em outra cidade. Às vezes a gente tem na funcionária uma pessoa que acompanha o nosso dia a dia e que é um ponto de apoio importante. Então, quem vai dizer quem é a pessoa da sua rede de apoio e que vai servir de sustentação para você é você, seu companheiro. Então, quem é que, estando conosco, nos deixa mais seguros, nos deixa mais tranquilos? Em quem a gente confia? Quem tem conexão suficiente comigo para poder perceber, inclusive, não só as necessidades físicas, mas as minhas necessidades emocionais? Alguém que me conheça a tal ponto que possa antever, que possa prever, que possa antecipar um cuidado que eu talvez esteja precisando e sequer consigo nomear. Então, quem nos conhece bem é quem consegue fazer esse tipo de ação, de cuidado conosco, não é? Agora, pode não ser o pai e a mãe, né? Puerpério é um tempo importante para que você tenha, é a caverninha, né? Eu gosto muito de usar essa imagem da caverna, porque você se recolhe, né? Para cuidar da sua cria, e ali, aquele lugar, vira um lugar sagrado, se é que vocês me permitem usar esse termo, mas sagrado no sentido de que é um lugar de sutilezas, de delicadezas. Então não pode ser qualquer pessoa para dividir conosco aquele momento, para nos ajudar a cuidar desse bebê e para ajudar a cuidar da gente mesma. Às vezes você vai precisar de uma ajuda física, talvez para tomar um banho, a gente não sabe quais são as condições de parto, né? Talvez você precise de alguém te ajudando de fato com alimentação, com roupa, com a casa. Aliás, isso todo mundo vai precisar, hein, gente? Vamos combinar, independente da situação aí, porque não é hora. Eu já ouvi isso de maridos, tá? O marido às vezes fica nervoso. Se tiver marido aí, ó, pergunta pra ele se faz sentido isso. Pessoas que já passaram por essa experiência de terem filhos, claro, né? Às vezes o marido se ressente porque a mulher não conseguiu fazer feijão no jantar, por exemplo. E aí eu falo pra ele, então, mas agora não dá pra ela fazer o que ela fazia antes. Agora ela tem um desafio completamente novo e um desafio especialíssimo, com altas demandas emocionais, inclusive. Então, o feijãozinho que vai faltar no jantar é o de menos, né? Às vezes, porque a mulher, sei lá, não conseguiu arrumar a cama, né? E aí eu digo para ele, olha, talvez você possa fazer isso, se é uma necessidade para você e ela não consegue. Ou seja, a gente precisa ajudar esse casal a perceber que os parâmetros anteriores, o sapato, né, mudou o tamanho, não cabe mais. Entende? É como se você quisesse mesmo vestir um calçado e ele estivesse apertado. E você estranha, porque é incômodo. Não dá pra gente julgar, né? Que é incômodo o feijão que faltou no jantar. Porque esse homem podia estar acostumado, talvez ele adore feijão, talvez ele... Enfim, X situações, né? Mas agora ele precisa entender que não é possível a gente manter os mesmos parâmetros de antes, a mesma rotina, os mesmos hábitos.
talvez esse homem tenha que casar com uma mulher nova, né? Talvez essa mulher tenha que refazer esses votos afetivos com esse homem também. Tamanha transformação. Então, visitas. Não quero sair daqui sem falar das visitas, porque eu acho que é um fator importante, porque também é um termômetro de como é que esse casal está lidando com essa situação do puerpério. Lembram que eu falei agora há pouco sobre a caverninha, né? Quando um bichinho dá, né? Quando ele pare, quando uma fêmea dá à luz, é muito comum que ela fique um pouco arredia, não é? É comum que ela fique sensível, é comum que ela fique desconfiada, porque ela entrou num túnel de quase instintivo. Eu não gosto de dizer que é instintivo, mas praticamente isso, de proteção dessa cria, desse bebê. Então, qualquer pessoa que se aproxime, há uma tendência dela querer dar um passo atrás, recuar para a proteção desse bebê. Talvez também dela mesma, porque talvez ela também se perceba mais frágil, mais indefesa, mais insegura, e talvez para ela também esse recuo faça muito sentido. E aí o que acontece? Você abre as portas da sua casa, no dia em que você chega do hospital, se você teve um parto hospitalar, e aí a sua casa vira um lugar de reunião social. Cuidado com isso, porque esse lugar, né, do lar. E aí, gente, claro, tem mulheres que preferem ir para a casa da mãe, tem mulheres que preferem ficar em casa e receber o apoio em casa, tem mulheres que preferem, né, casais, na verdade, que preferem alinhar entre eles e sustentar tudo isso entre eles com a ajuda talvez de uma funcionária ou não, enfim, cada caso é um caso, né? E aí nós precisamos respeitar essa condição dessa mulher e também desse bebê. Porque esse bebê, ele está numa condição física de muita fragilidade, então alguns estímulos sensoriais não são interessantes nessa fase. Não é interessante que a gente exponha o nosso bebê recém-nascido. E recém-nascido eu não estou falando de uma semana não, tá? Talvez a gente possa pensar nesses 3 meses como uma referência, mas eu não estou ditando uma regra, tá bom? É só para vocês terem o parâmetro da importância desses 3 primeiros meses na vida do bebê. Então pode ser que durante esses primeiros 3 meses a gente efetivamente precise cuidar dessas exposições sensoriais que a gente vai oferecer ao bebê. Então, muito barulho, né? Cheiros, né? Às vezes a gente tem que reconsiderar os produtos que a gente usa em casa, porque o bebê, ele é muito sensível, a pele do bebê é muito sensível, né? E aí, como o nosso tempo já está acabando, eu não posso deixar de dizer para vocês que todas essas situações acabam, quando elas não são bem administradas, né? Desde a relação do casal, passando pela rede de apoio, pela visita, pela organização do dia a dia, da rotina. Quando essas questões não estão bem organizadas, e organizadas, eu não estou falando do ponto de vista material só, mas do ponto de vista da relação do casal, de como esse casal alinhou todas essas questões, como eles combinaram tudo isso, tudo isso vai impactar no estado emocional do bebê. Às vezes a gente tem um bebê que está com dificuldade de dormir, que chora muito porque ele está com excesso de estímulos. Essa é uma condição que poucas pessoas se dão conta e eu queria deixar essa dica para vocês. Às vezes a gente tem um bebê que está irritado, que está num choro recorrente, uma dificuldade de dormir frequente, porque é um bebê super estimulado.
Às vezes, e eu não estou dizendo que a gente tem que manter o bebê fechado num quarto escuro, incomunicável. Não é isso. Eu estou falando de um bom senso, né? O nosso bebê, ele precisa se acostumar, ainda que, né, moderadamente, porque a gente também não pode cometer os excessos, ele precisa se acostumar com a nossa casa, com a nossa rotina. Então tem a luz do dia, a luz da noite, os barulhos do dia, o silêncio da noite, tudo isso é importante também que o bebê faça essa adaptação. Mas nós precisamos prestar atenção se esse nosso bebê recém-nascido não está impactado por alguns desses estímulos, ok? Sair muito de casa, tudo bem que agora a gente está numa pandemia, né? Mas tem algumas situações às quais o bebê é extremamente sensível e ele vai responder a essas condições com irritabilidade, tá bem? Mensagem final que eu quero deixar para vocês. O objetivo dessa live foi trazer informações para vocês, para que vocês, na medida do possível, do que é a realidade de cada um, se vocês, né, então são um casal, se existe um casal aí, para que vocês entendam que é importante, que é possível vocês se alinharem. E se alinhar é o quê? É uma regra rígida? Vamos fazer assim quando o bebê nascer, assar? Não. Alinhar quer dizer dialogar, falar sobre, pensar juntos em soluções, trazer para a nossa realidade essa sensibilidade que um bebê convoca na nossa vida. A vida vai mudar bastante, vocês terão momentos desafiadores e terão momentos incríveis de uma realização afetiva ímpar que só a relação com os filhos realmente possibilita pra gente. É uma situação pontual, vai acabar, vai passar, né? Mas o importante é que ela deixa marcas, ela deixa, assim, imprints, né? Nós somos impressos da nossa história, temos impressos em nós partes das nossas vivências, memórias das nossas vivências, e as nossas memórias, gente, elas são afetivas. O que a gente guarda e traz para a nossa vida adulta tem a ver com as nossas feridas afetivas. Então, quando a gente tem condição de cuidar desde o início da vida, e não é ser perfeito, é ser sensível, é estar aberto para reconsiderar, é estar aberto para aprender junto com o bebê, é para aprender junto com o parceiro junto com você. Tá tudo certo, não tem nada errado. Nós juntos podemos atravessar essa ponte com mais felicidade, com mais saúde mental, com mais leveza. Gente, tá acabando a nossa live, eu queria muito agradecer você. Oi, Diana, tudo bem? Conseguiu chegar? Eu nem te dei um oi. Vou tentar deixar essa live salva, tá bom? E vocês podem enviar aí para as pessoas que vocês conhecem, para que elas possam assistir depois. Eu vou, né? Espero que dê tudo certo, que eu consiga deixar ela aqui salva. Estou à disposição. Quem teve alguma dúvida e eu não, né, tive como atender aqui, pode me escrever que eu estou à disposição. Tá bem? Um beijo para vocês, contem comigo. Amo o que eu faço, tô aqui para isso. Um beijo.